como operar day trade em Embraer. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, né? Lembrando que Embraer foi um papel que teve um grande destaque ao longo dessa semana. O BNDES falou de soltar uma verba para os caras, eles vão produzir aeronaves comerciais para serem exportadas. Então, num belo dia em que a bolsa caía, Embraer desfilava um belo desempenho. Um dia no meio dessa semana, que eu não me recordo bem se foi na quarta ou na quinta-feira, estamos no sábado, né? E é importante dizer que sim, esse papel vai gerar efeitos colaterais de tal forma que ainda dá para operar day trades nos próximos dias. Mas não se preocupa, porque no material de hoje você vai ter acesso também a alguns outros papéis que provavelmente vão ser destaques na próxima semana. Então é isso, seja muito bem-vindo ao canal do Portal do Trader. Meu nome é Caio Sasaki, se você ainda não me conhece, sou trader desde 2006. É um prazer estar aqui dividindo um pouco dessa minha rotina com você, tá? Entre outros destaques dessa semana, além da Embraer, tivemos também movimentação nos papéis de siderurgia e alguns dos papéis clássicos ali da Bolsa de Valores, é o caso da Petrobras, né? Principalmente por conta do novo governo que está para assumir. Lula, lá no Egito, ele também conseguiu ali gerar uma movimentação no mercado, ainda que não tenha sido algo muito intencional. Para você entender direito o que vai rolar aqui nesse vídeo de hoje, eu conto com a participação especial de um analista lá da carteira do investidor. O que você vai ver, além dos meus comentários desse vídeo, é um recorte de uma live que rolou nesta sexta-feira no Portal do Trader e com uma opinião a mais. Além da minha, você vai ver um outro especialista falando de alguns pontos interessantes. Fica ligado, porque depois da vinheta você vai ter tudo isso revelado para você. Aproveita de já dar aquele like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver sendo abordado aqui dentro do Portal do Trader. Se tiver alguma dúvida, pode colocar, vai ser um prazer interagir com você. Então vamos lá, roda a vinheta, daqui a pouco a gente se vê. Então vamos lá, antes de dar continuidade aqui no vídeo, eu gostaria de lembrar que no nosso último encontro, né, no vídeo da quinta-feira, eu falei sobre day trade na prática, um setup com diversos indicadores. E neste caso, eu mostrei indicadores na minha tela e como eu uso diversos indicadores para operar. Bom, o que isso tem a ver com a live de hoje? Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou pedir para a produção, para o backstage rodar o trecho da live de hoje para você, e a gente fala dos papéis de destaque dessa semana, onde, na minha opinião, um grande destaque foi em Embraer. Você vai ver na tela do analista do Heissel, que ele também usa alguns indicadores, e isso mostra, né, como você combinar indicadores diferentes não é algo prejudicial. Se você souber o que você está fazendo, é algo que ajuda bastante, tá? Então, sem mais delongas, fala, produção, pode rodar aí o recorte da live de hoje. Quando eu venho aqui para um gráfico de longo prazo, nós temos uma tendência de baixa. A gente está vindo da máxima, né, de uma que é desde de junho ali, de maio de 2021, e desde então a gente está fazendo topos e fundos descendentes. O que está acontecendo agora é que a gente conseguiu romper uma estrutura de canal e está tentando sair para cima, né? Mas ainda no contexto de briga, né? Então a gente sabe que a gente tem forças atuando no mercado, e aqui, nesse contexto, a psicologia de massa aqui é cabo de guerra mesmo. Então quando a gente tem uma consolidação é porque tá tendo uma briga entre comprados e vendidos, e aqui tem gente interessada em voltar o preço para sua tendência vigente, né? E caso isso aconteça, ele perder essa região de suporte, a expectativa é que ele tenha, né, mais uma pernada de baixo e volte lá naquela região dos 92 mil pontos, tá? Para dar sequência nessa tendência de longo prazo. Mas quando a gente vai para o curto e para o médio prazo, a gente não vê nada, a gente só vê volatilidade. E é isso que a gente vem falando, né? Volatilidade. Até que se define as coisas, que a gente vai ver isso. Então, em um momento está sendo ventilada uma notícia, no outro momento está sendo ventilada outra notícia, e o que a gente tem é até queda de volume, né? Alguns movimentos. Por quê? Esperando o mercado definir uma tendência. Enquanto isso não acontece, eu imagino que para conseguir romper
essas regiões de suporte e resistência, a gente precisa de definições, principalmente da equipe ministerial, né? Que vai indicar qual vai ser o governo ali, né? E nas questões econômicas que o Lula vai gerir, né? Como vai ser a direção das políticas econômicas. Então, assim, a gente tem um suporte muito relevante no Ibovespa, e toda vez que ele chega nessa região, ele monta fundo, né? E ontem ele chegou nessa região, e eu até comentei lá na carteira do investidor, do potencial que tinha de ontem ser um dia de deixar pavio para baixo, né? Aquele dia de reversão intradiária, né? E foi dito e feito, né? Na parte da tarde aconteceu essa movimentação, a gente conseguiu pegar boas operações. E aqui, enquanto ele não perde para baixo, segue consolidado, ele pode voltar. O mercado ainda está sensível ao noticiário político, qualquer coisa pode fazer o preço voltar aqui para cima dessa região, né? E quando ele volta aqui, a gente fica na expectativa de ir lá para os 127 mil pontos, 130, ele vem e volta de novo, porque não há definição para conseguir direcionar as forças de mercado, tá? E o que eu chamo a atenção tá no suporte, pessoal, chama atenção para compras, tá na resistência, chama atenção para vendas, para cuidado, né? Principalmente nos gráficos das ações, né? De forma individual. Quando a gente vem para a bola, o dólar ontem fez um negócio muito interessante, né? A gente comentava muito da segunda tendência, o dólar gráfico contínuo, o dólar, uma linha de tendência, porque ele vinha respeitando essa linha de tendência até que ontem ele rompeu. Mas aí ele rompeu com gap e veio devolvendo. Chegou um momento, né? Aqui a gente já tinha até aquele padrão de linha de contra-ataque. E isso tava já dava dando sinais pra gente que a gente poderia ter um topo aqui nessa região do dólar, né? Ou seja, o tal do rompimento falso, né? Os vendedores conseguiram jogar o preço para baixo, né? E agora a gente vai monitorar exatamente o gráfico de 5 minutos de dólar para ver se ele consegue, de fato, engatar um movimento baixista aqui e voltar para baixo, que o dólar também está consolidado, né? Voltar lá para aquela região de fundo dessa consolidação do dólar, 5,10, 5,11. Enquanto o dólar segue consolidado, a gente percebe as médias longas na horizontal, de maneira flat, né? Porque ainda tem espaço para deixar um pouco descendente no gráfico de minutos, né? Teria um teste de pouco, para quem sabe mais um movimento para testar na região do 280. Só lembrando, né? O mercado muito sensível ao noticiário político, qualquer notícia sai, pode trazer muita volatilidade e desestruturar bem o gráfico. O que é normal dentro de um padrão de consolidação. É isso. Dentro de um padrão de consolidação, coisas malucas acontecem. Essa é a verdade. Então, bastante atenção nos movimentos intradiários e cuidado com esse excesso de certeza por viés político, né? O pessoal está muito enviesado, estou reparando isso, muito enviesado, lugar, assim, investimento, bolsa de valores não é um lugar para torcedor. Cuidado com isso. Mas pode ser no all-in, muito enviesado. E é isso. Maravilha. Cara, assim, não sei se a gente vai ter muito tempo hoje. O Bata ele vai entrar daqui a pouco. Tô até falando com ele aqui. Mas eu tenho uma lição de casa semanal, né? Que é trazer os destaques de papéis da semana. O que você acha que foi destaque essa semana, cara? Em termos de papel. O que você enxergou aí? Essa semana eu eu tenho os meus papéis, mas eu não vou soprar a cola pra você, não. Depois eu falo um pouco do que eu... Não, quem você acha? Do investidor, a gente tem visto aí como destaques positivos, né? Principalmente em Embraer, que foi bem na contramão desses mercado mais... esse gênero de mercado mais negativo, né? Embraer, papel que a gente está procurando de perto, e operação lá na carteira do investidor, e assim,
Embraer vindo para cima desses 14,22, tem espaço para ir embora, né? Quem sabe uns velhos 16,60, né? O Embraer tá bem interessante, querendo reverter uma tendência aqui de médio prazo, então tá bem bonita, tá? A gente tem falado de Vale, né? Vale quando saísse dessa tendência de baixa aqui, e ela teve esse rompimento de gap, eu acho que quando que tava aqui era o Becker, eu até comentei com ele que esse gap tem um significado muito importante. De fato, o preço tá caminhando para cima e tá bem interessante, né? Vale tá em outro momento. Vale tá em outro momento. Vale ficou muito tempo travado, consolidado e agora começou a andar. Quando ela começa a andar assim, isso aqui não para, né? Não para. Uma locomotiva. É o motivo, ele fala, é trem mesmo da Vale. É o trem da Vale mesmo, aqui a gente que é mineiro, a gente conhece. Mas assim, então todo o setor de siderurgia e mineração tem chamado a nossa atenção. Eu mesmo tenho uma recomendação ativa em CSN, né? Ontem o Vitor recomendou usilinas, ou são papéis que a gente está acompanhando de perto. É um momento são para esses papéis, né? A China de fato está começando a sair daquele imbróglio que ela tava, né? A China... Na política do Covid-0, né? Ela realmente, beleza, agora eu vou sair e a gente está tendo cada vez mais notícias positivas, então a gente graficamente percebeu isso e está vendo essas movimentações, né? Então, eu mesmo entrei bem aqui, ó, no início desse movimento em CSN. Então agora a gente pegou toda essa barra de alta, fizemos até um parcial por aqui, deixa eu reduzir. Fez um pullback e agora tá querendo ir embora, né? Tá querendo ir embora. De fato, a gente já tem informação suficiente para falar em reversões aqui de prazo, médio prazo, quem sabe até longo prazo, tá? Então tá bem interessante o setor. Mas é isso, de resiliência para essa semana que a gente teve, a Embraer está tudo bem, a gente tem CSN e até na nossa carteira semanal, as ações do Bradesco, a gente optou por colocar uma estratégia de contra-ataque. Isso já até estava bem esticado em relação às médias, né? O Bradesco foi muito resiliente essa semana e agora está querendo sair de uma projeção que fui de colocar aqui no semanal. Ela está bem em cima de um suporte bem relevante, tá? Coloquei a 3, né? Deixa eu colocar a 4. Olha só que interessante, né? Ela tá bem em cima de um suporte, começa a deixar aqui no semanal um sinal bem interessante. A gente pode ter, sim, Bradesco fazendo uma movimentação de recuperação, né? Então, nesse momento mais pesado que nós tivemos durante a semana, Bradesco caminha para uma semana bem positiva em relação ao mercado, tá? No mais, assim, a gente pode falar... que a gente está monitorando alguns papéis. Ontem eu fiz uma recomendação de Azul, tá? A gente viu essa possibilidade de topo no dólar, tá? E a gente está acompanhando essa tendência de baixa no petróleo. E a gente viu a Azul testando aqui pela segunda mesma região de suporte bastante relevante. Nós recomendamos ontem a Azul. Já está no leilão subindo 4%, então é uma operação que já está dando frente, deve estar dando frente já uns 6% de retorno. É aquilo que a gente vem comentando. A gente vai acompanhar os papéis que sofreram bastante com essa queda do Ibor e se o Ibor confirmando o fundo, tem a possibilidade de voltar na mesma intensidade, tá? Então o mercado gerou muitas oportunidades, então para a próxima semana, o pessoal ficar atento, principalmente lá na carteira do investidor. O pessoal que quiser ficar por dentro de mais papéis, a gente está sempre soltando lá as recomendações, certo? Muito bom, muito bom. Embraer era o palpite meu também, né? Por conta da alta que eu tive ali, expectativa de liberação de verba por conta do BNDES. Sim, legal. Venda de aeronaves comerciais, então tava aí todos os meus palpites ali, o principal dessa semana. E agora, tentando se antecipar, semana que vem a gente tem uma Black Friday, né?
Tem algum papel que você destacaria aí que pode, de repente, surfar a onda da Black Friday? É justamente igual essa recomendação que eu fiz da Azul, né? São papéis, operações de contra-ataque, compras de suporte. Gosto aqui do grupo Mateus, tá? Gemat, é um papel que vem. Esses papéis que subiram bem, corrigiram forte nesses últimos dias, acho que são papéis que podem evoluir bem, né? A gente tem a Romia, dentro de uma estrutura interessante, né? Ela conseguiu reverter, ela tem um gráfico muito bonito, né? Ela conseguiu reverter uma tendência, fez toda uma sinalização interessante aqui, né? Ela conseguiu evoluir, volta aqui para testar essa região e agora está querendo sair de novo para cima, dentro de uma tendência de alta aqui de curto prazo. A gente já consegue traçar linha de tendência, consegue traçar aqui um alinhamento lá em cima, então a gente pode trabalhar com estrutura de canal, então tá bem interessante, né? Se não devolver hoje esses papéis, de fato, formatarem um fundo, alguns papéis vão ficar muito interessantes. Gosto dos bancos, né? A gente comentou Bradesco, mas Itaúsa e Itaú estão muito interessantes. Olha esse gráfico de Itaú. A queda que ela fez, né? Se a gente pegar Itaúsa aqui, por exemplo, olha esse sinal que deixou ontem, né? IFR, tá tudo muito interessante, né? Então, assim, a gente teve uma correção de Itaúsa, até os 50% da retração de FIBO, né? Deixou um baita martelo, e a gente tinha confluência de região de retração, com região de médias longas, com região de topos anteriores. Então, assim, uma baita região muito promissora para fundo aqui de Itaúsa, para quem sabe uma nova onda para cima, para romper essa região dos R$10 e quem sabe lá para os 11, né? Então, se a gente pegar Itaúsa, onde está agora, e traçar para cima, né? A gente tem aqui um papel muito interessante, né? Um papel de longo prazo, de muita qualidade, 25% de upside, né? Então tá bem interessante, né? Tanto Itaúsa, que tá muito bonito, e Itobi também tá muito bonito. Mas assim, ainda vejo como operações de contra-ataque no curto prazo, até porque a gente vai ter que ver um teste de fundo, né? Então, por exemplo, Itaú formatando um fundo aqui, pode vir até a região dos 28 e 22, quem sabe passar um pouquinho. Claro, aqui a gente traça algumas retrações, mas depois a gente vai querer ver um teste de fundo, né? Então tem que deixar um fundo duplo ou um fundo ascendente para quem sabe dar continuidade à movimentação direcional de alta, né? Então muita atenção, porque às vezes eu comento isso, né? Tô vendo o alvo lá, o pessoal acha que vai subir assim, ó, uma linha reta, né? Não, a gente ainda quer ver um teste de fundo e tudo para confirmar um movimento direcional, tá? Mas o fato é que são esses papéis que estão dando oportunidade de contra-ataque, que são muito afastados da média, que sofreram demais com a alta do dólar. Eu acho que são oportunidades boas porque apresentam uma boa relação risco-retorno. Então, assim, por exemplo, igual Itaú, né? A gente sabe que Itaúsa, né? Aqui embaixo, perdeu esse fundo dos 25, a mínima de ontem, beleza, a gente tá fora. E qual que é o upside disso? Nossa, o upside disso é topo anterior e quem sabe dar continuidade à tendência de alta de longo prazo e continuar subindo, ou seja, é um momento bem interessante, tá? Caiu em linha reta, então é um papel que dá para você montar uma posição que quem sabe até proteger na entrada, tá? Se de fato você tiver com mais receio da operação. Então, sim, o mercado tá dando muitas oportunidades. Tem muitos papéis com essa configuração, papéis de excelente qualidade. Eu vou falar, para fechar a questão aqui, eu vou falar de dois papéis que eu estava de olho pensando na questão Black Friday, né? Uma delas é a varejista conhecida por vender eletrônicos e eletrodomésticos, vender praticamente tudo, que é a Magazine Luiza. Eu queria saber um pouco da tua opinião, o que você está achando dela. Também tá bem interessante, né? Assim, a gente tem, olha que legal, né? A gente tem a movimentação de alta, essa pernada de alta, né?
e agora a gente está tendo uma onda corretiva. A gente não tinha ainda uma correção dessa perna, e agora ela veio, né? E do jeito que a gente gosta de ver, 3 movimentos na contratendência. Se a gente puxar uma retração de Fibonacci aqui, olha só que legal onde ele vai fazer fundo, né? Aqui na região do 61,8. Então, assim, é uma relação risco-retorno muito interessante para a Magazine Luiza, porque se de fato ela estiver revertendo essa tendência e ela vir para uma onda 3 para cima, né, dessa primeira pernada, né, uma onda, segundo que essa primeira perna foi uma onda 1, olha, ela tem alvo lá na região, olha só, ainda faz confluência com a região de médias aqui, lá no 6,50. Olha só que interessante, Black Friday, né? Você coloca aqui um stop na mínima, parece longo, né? 14%, ok, beleza. Coloca o alvo de 100% dessa onda, é 82%. É 82%. É lógico que não vai em linha reta, obviamente, mas se de fato aqui for o fundo dessa perna, a gente tem muito upside para pouca unidade de risco, tá, professor? Então, Magazine Luiza que é um papel que também está muito interessante, tá? É um papel que uma boa oportunidade para aproveitar. Para quem não conseguiu aproveitar esse primeiro movimento, aqui pode estar sendo um movimento interessante. Mas o que gostaria de ver antes, né? Assim, para quem não está muito animado em pegar por aqui, que ainda acha que a gente pode ter um revés político, deixa testar essa região de resistência, deixa testar um fundo, aí você entra, monta a operação mais ou menos aqui, assim que ele tiver feito esse teste de fundo e vai acompanhando o Magazine Luiza, tá? Porque muito provavelmente vai ter muita dificuldade na região dos R$4 para passar, né? Então ela deve voltar, provavelmente, fazer um teste de fundo para demolir Resistência, né? Pullback. O pullback, então espera esse pullback e fica interessante, melhor. Né? Porque o momento também é de bastante cautela, né? E, cara, para fechar, então, a questão, uma das poucas empresas de tecnologia, né, de fato, que é o setor que mais se destaca na Black Friday. Porque você para pensar, empresa de varejo, loja americana é empresa de varejo, mas eu não consigo pensar na galera falando, putz, vamos correr para as lojas americanas para ver caixa de bis da Black Friday. Sei lá, piscando mais vezes, não é bizarro. Eu acho que a galera quer ver o quê? Televisor, eletrodoméstico, e por isso que eu citei até a Magazine Luiza. Embora a loja americana venda no seu marketplace, tudo isso. Mas, dentre as empresas de tecnologia, tem a Positivo, né? E o que você acha dela, cara? Cara, é uma empresa bem interessante, tá? Assim, graficamente tá num ponto excelente, tá? Graficamente num ponto excelente. Não, tem o que eu tava percebendo também. Se a gente for falar de fundamentos, a gente tem até ela recomendada lá na carteira do investidor, o pessoal aposta muito em case da Positivo, né? A gente tem ela na nossa carteira Bold. Então, o Positivo é um papel interessante para acompanhar a evolução, né? É um papel que tem demonstrado, o resultado demonstrou bastante resiliência nos últimos 2 anos, que foram momentos difíceis, né? Pandemia, o câmbio mais valorizado. Então, ela teve uma recuperação muito forte. É um papel que também estava devendo uma correção dessa perna forte de alta, né? Então, ela fez um movimento de platô aqui e, de fato, veio corrigir. Agora, a questão é o seguinte, aqui é o fundo para continuar, né? Eu queria ver mais um movimento para baixo, tá? De positivo, para quem sabe se ela fazer mais uma perna para cima. Mas é um ativo que está graficamente muito interessante. O ponto é excelente, que é um ponto de suporte muito bom, tá? É um ponto de suporte dessa perna de longo prazo aqui, né? Várias vezes tocando topos anteriores. A gente tem médias longas passando por aqui. Tá esticado, então é bem interessante quando você vê um suporte muito relevante e o ativo chegou nele esticado, né? Já sem força. Isso é muito bom para buscar compras, tá?
para pegar operações de contra-ataque, porque a gente tem uma região que é muito relevante, dificilmente vai ser rompida, precisa de muita força para ser rompida, e quando ele já vem de longe, assim, já chega cansado, ele precisa pelo menos fazer um repique para depois tentar furar esse bloqueio. Mas é um ativo que é bem interessante. O ruim é a questão que, assim, a gente teve uma receita aqui que foi muito positiva, mas em relação... positiva. Em relação às urnas eletrônicas, né? E agora, como que fica o resultado, a evolução desse resultado sem as urnas? Mais ou menos isso que a gente quer acompanhar. Mas, assim, graficamente muito interessante. A gente pode falar que os 3 movimentos, esse aqui já pode ter sido os 3 movimentos, nessa primeira perna. Pode sim, a partir daqui, andar. Mas para contra-ataque, a formatação de fundo é outro papel que tá bem interessante. Isso, de fato, o mercado, ele vier para um cenário mais positivo, é um papel que é positivo de novo, né? É um papel que tem muito upside para andar, e assim, quando começa a andar, não para, né? A gente lá no cartão do investidor pegou toda essa alta. Eu lembro que eu recomendei isso assim, ó. Eu recomendei uma compra de swing bem aqui embaixo, né? Quando ele fez esse deal aqui. Achei bem legal. Aí aqui eu já fui um fio espacial, eu já saí por aqui. Mas para quem estava alocado, a gente tem carteira de alocação em positivo. Pegou aqui 100% de valorização. Ó, maravilha isso. Se você curtiu, já dá aquele like. Se não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Se inscreve no canal, deixe os seus comentários aqui embaixo, participe. Sem a gente entender o que você pensa, não tem como a gente ajudar você, não é mesmo? Agora, vamos lá para 3 dicas finais para a gente encerrar esse vídeo. A primeira dessas dicas é para você aprender a surfar no intraday tendências que você identifica no longo prazo. Então, o caso de hoje da Embraer, que a gente citou durante o vídeo, é clássico, porque a gente sabe que a Embraer está numa situação interessante em que ela pode potencialmente comercializar mais aeronaves comerciais. Isso vai trazer mais receita para a empresa, e isso vai fazer as ações da empresa subir no longo prazo. Porém, esse movimento de longo prazo pode ser aproveitado no intraday. Outros casos é quando você vê uma tendência chegando ao fim, por exemplo, no movimento de exaustão, que você sabe que aquilo está finalmente marcando o fim de um movimento e uma reversão de tendência. E você sabe, mais ou menos, questão de time, um dia que dê para aproveitar. Um outro caso clássico, gap de fuga. Você tem o mercado está totalmente acumulado, lateralizado, de repente, num belo dia, ele abre com um gap. Você sabe que naquele dia que ele abre por gap, muito provavelmente, se for um gap de fuga, se tiver as características de um gap de fuga, muito provavelmente, se for um gap para cima, um dia vai ser um dia comprador. Se for um gap para baixo, um dia vai ser um dia de mercado vendedor. Isso é uma informação valiosa para o intraday, porque você sabe que você pode surfar uma tendência fazendo day trade, né? Então, fica aí algumas observações, tá? Para você aproveitar o longo prazo para fazer operações de curto prazo. Outro ponto é que, assim, você não pode abandonar a análise técnica clássica. É uma escola que nasceu há décadas atrás, continua sendo utilizada ativamente até hoje e tem um bom livro de análise técnica sempre à mão. Eu gosto muito do livro do Márcio Noronha, o livro de análise técnica do Márcio Noronha. Uma outra boa referência é o livro do Flávio Lemos, livro de análise técnica do Flávio Lemos. Inclusive, ele é parte da bibliografia recomendada pela APMEC para quem quer ser um analista técnico credenciado, tá? Então, fica a recomendação aí de ter um bom livro e fazer o uso. Porque através dessa análise técnica clássica, e dentro dela você vai reconhecer traços do price action, traços de análise com Henkel e coisas desses tipos. Bom, tendo uma boa base de análise técnica clássica, você consegue atender a lição anterior que eu já passei, de você analisar e operar no intraday oportunidades que você vê no longo prazo. Isso, inclusive, tem a ver com as tendências primárias, secundária e terciária de Charles Dow, são premissas da análise técnica clássica, tá? Bom, e a minha terceira e última dica é para você acompanhar os calls matinais
do Francisco Alves nas lives abertas aqui do Portal do Trader, diariamente das 9 às 10 da manhã. Lá ele fala dos destaques do dia, né? E, inclusive, os papéis que tendem a se movimentar. Se tem algum papel que solta balanço, isso é sempre importante. Agora, se você não tem tempo de ver as lives, mas tem tempo de parar e dar uma lida de 10, 15 minutos, tem um boletim muito bacana que eu leio há mais de 15 anos, gosto bastante, que é o Bom Dia Mercado, escrito pela Rosa Riscala, uma jornalista ultra credenciada, né? Ela e uma outra jornalista chamada Mariana Ciscato, tá? Boletim excelente, vale a pena, tem muita informação de qualidade ali, especialmente sobre o ambiente político, que é uma parte que nem todo mundo entende muito bem, ou quando se mete a besta a tentar entender, o cara aí é mais um torcedor, né? Ele tem um viés muito forte do que alguém que está tentando propagar uma notícia de maneira neutra. Show de bola? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha servido para você com uma boa referência. A semana tá entrando aí, então deu para notar que tem boas oportunidades por vir. Já aproveita, se você curtiu, dá um like aqui no canal, se inscreve e comenta, porque o seu comentário é importante pra gente. Show de bola? No mais, bom, próximo vídeo, o que nós teremos? Eu devo falar dos destaques da semana, no vídeo da segunda-feira. E aí, o que você acha, hein? Será que o Lula vai seguir influenciando o mercado? Será que o jogo do Brasil influencia no mercado para day traders? E a Black Friday? Dá para tirar proveito dentro da bolsa de valores fazendo day trade em cima de algo relacionado a Black Friday? É isso que você vai descobrir no vídeo da segunda-feira. Vejo vocês lá. No mais, é claro que no próximo sábado eu estou de volta aqui para falar de mais destaques da semana. Forte abraço, que a gente se vê no próximo vídeo.